Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos, um casaca, um abraço para cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu, no seu, no nosso canal Vascaíno desde sempre. Já peço para você se inscrever, clique no botão aqui abaixo, se inscreva, é de graça, não custa nada. Também já vou pedir para você deixar o seu gostei, o seu joinha que nos ajuda bastante. Clique também no botão compartilhar, compartilhe o nosso vídeo para mais vascaínos e também se torne membro, fazendo parte aqui da família Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, você está aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre, nesse vídeo, nessa edição aqui do nosso canal, falando muita coisa importante do Vasco, nesse finzinho de noite de quarta-feira, já início de manhã dessa quinta-feira. Vou trazer para vocês aqui, já vou passando a visão. Acompanhe o nosso vídeo até o fim, porque nós vamos falar do grupo do Vasco na Sul-Americana. Lanús e Melgar se enfrentaram na noite dessa quarta-feira. Vocês vão ver e entender como se encontra o grupo do Vasco na competição internacional. Vamos falar também sobre o sorteio da Copa do Brasil. O Vasco já tem adversário definido, que é o Operário. Vamos falar também dos outros grandes clubes do nosso futebol. Quem vai enfrentar quem? Claro, a gente vai trazer essa situação aqui para vocês. Vamos trazer atualização de mercado envolvendo o nome do menino Rayan Vitor, cria da base do Vasco, sendo sondado, observado por vários clubes do continente europeu. Vamos atualizar vocês sobre o nosso time de basquete que entra em quadra nessa quinta-feira fora de casa. Vamos falar um pouco também sobre o nosso atacante artilheiro Pablo Verratti, o maior do século XXI, ultrapassando até mesmo Germancano. Perdão, meus amigos. Vamos falar aqui, é claro, da partida entre Vasco da Gama e Sport, os preparativos, o elenco segue treinando no CT Moacir Barbosa, o nosso time que treinou nessa quarta-feira. Vou trazer aqui para vocês o panorama dos próximos 5 jogos do Vasco da Gama, jogos em casa, jogos fora de casa, até mesmo clássico dos milhões. A gente vai explicar para vocês tintim por tintim dos próximos 5 jogos do Vasco. Vamos abrir aspas para o jornalista ali, o Wellington Campos, que entrevistou o Dé Aranha, né? Dé Aranha, que já foi jogador do Vasco, foi treinador e atualmente é comentarista, um dos mais conceituados, se não o mais conceituado da rádio brasileira. O Dé Aranha ali descascou o abacaxi no Fábio Carilli e também no Pedrinho. A gente vai colocar um vídeo para vocês. Vamos falar sobre reunião do Conselho de Benemérito, isso mesmo, os beneméritos marcaram uma reunião para segunda-feira, muito importante essa situação. A gente vai trazer aqui, vamos abrir aspas também, para o Marcelo Santana, que falou em entrevista na tarde dessa quarta-feira, antes do sorteio e depois do sorteio da Copa do Brasil. Ele falou em algumas situações envolvendo o nosso Vasco, sobre a permanência de Carilli, né? Falou sobre outras situações também. E a gente vai ler aqui para vocês uma nota divulgada pela Força Jovem Vasco de repúdio às falas de Fábio Carilli e do goleiro Léo Jardim. Então, dito tudo isso, muita coisa acontecendo, pipocando no Vasco. Vamos embora, vem comigo que está começando mais um Madruga Vasco aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, galera. Logo de cara eu quero agradecer a cada um de vocês, ao nosso amigo José Carlos e Benedito, ao nosso amigo Manuel Messias, né? Mandar um abraço especial aí para todos vocês aí, o nosso querido Gilcimar Ferreira, todo mundo que vem comentando aqui do nosso canal. Um abraço para cada um de vocês, que acabaram de chegar, se tornaram inscritos, que se tornaram membros. Muito obrigado pela força, pela audiência de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Meus amigos, então, é isso aí. Logo de cara, vamos dar início ao nosso conteúdo. Daqui a pouquinho eu falo com vocês de Lanús e Melgar. O jogo está no segundo tempo. Daqui a pouco a gente já vai ter o resultado dessa partida e a tabela no caso do grupo do Vasco, o grupo G, e já já eu vou falar com vocês
sobre a Sul-Americana. Então, antes disso, vamos falar aqui sobre a Copa do Brasil, porque nós tivemos na tarde dessa quarta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o sorteio da terceira fase do mata-mata milionário do futebol brasileiro. E o nosso Vasco da Gama vai enfrentar o Operário do Paraná. Isso mesmo, Vasco e Operário se enfrentam na terceira fase da Copa do Brasil. E olha só, o jogo de ida é na casa do Operário, isso mesmo, lá na casa do Operário, e o jogo de volta será em São Januário, Vasco decidindo essa vaga para a próxima fase da Copa do Brasil, jogando aqui no Rio de Janeiro, jogando em casa em São Januário. Então, Vasco da Gama e Operário, adversário definido. Antes da gente falar sobre o Operário, se é um adversário difícil ou não, vamos falar aqui também, é claro, dos outros times brasileiros. Quem vai enfrentar quem nessa terceira fase de Copa do Brasil? Quero que você acompanhe na sua tela, né? A gente vê, por exemplo, o Fluminense vai jogar contra a Aparecidense, o Bahia enfrenta o Paysandu, o Botafogo joga contra o Capital, o Internacional de Porto Alegre enfrenta o Maracanã, o Atlético Paranaense joga contra o Brusque, o Palmeiras tem o Ceará pela frente. Observem aí o primeiro confronto da Série A nessa terceira fase de Copa do Brasil, Palmeiras e Ceará. O Galo Mineiro vai jogar contra a equipe do Maringá do Paraná. O Flamengo enfrenta o Botafogo da Paraíba. O São Paulo joga contra o Náutico. O Cruzeiro de Minas Gerais joga contra o Vila Nova. O Santos enfrenta o CRB. O Corinthians joga contra um velho conhecido do futebol paulista, o Novo Horizontino. O Red Bull Bragantino enfrenta o Criciúma, hein? Olha aí que duelo, hein? E o Grêmio de Porto Alegre enfrenta o CSA. Esses são os confrontos dessa terceira fase de Copa do Brasil. O adversário do Vasco, como eu já acabei de mencionar, é a equipe do Operário, né, lá do Paraná, o time que dá muito trabalho. O Operário na Série B, quando o Vasco vinha muito mal das pernas, eles vieram aqui no Rio, em São Januário, e venceram o Vasco, deu pano para manga, né? É um time que dá trabalho, por exemplo, diferente de Nova Iguaçu, ou diferente do time que nós enfrentamos na segunda fase, na primeira fase, né, o União Rondonópolis. O Operário é um time que oferece mais perigo, é um time mais organizado defensivamente, é um time mais físico, que pode dar muito trabalho, mas é um jogo de ida e um jogo de volta. Então, o papel do Vasco, até mesmo se tratando de folha salarial, investimento, nomes, né, você pega no papel, no videogame, Vasco e Operário. No videogame, por exemplo, não tem nenhuma chance para o Operário, mas na vida real não é assim, né? O jogo é disputado nas 4 linhas, só termina quando o juiz apita ali o apito final depois dos 90 minutos. Então o Vasco tem que encarar com muita seriedade esse confronto diante o Operário. O Operário é aquilo, vem como franco atirador, não tem nada a perder. É uma Copa do Brasil como contra um gigante que é o Vasco da Gama. Então para eles, um empate lá e um empate aqui para tentar levar para os pênaltis está ótimo. Para eles, se eles conseguirem aí surpreender, melhor ainda. Então o papel do Vasco, essa ideia para fazer 1-0 lá ou aqui, é fazer 1, é tentar fazer 2, é tentar fazer 3, porque não pode deixar aí para os minutos finais aquele ufa-ufa, aquele sofrimento, porque o Operário é um time que já está acostumado a enfrentar times da elite do futebol brasileiro, em Copa do Brasil, ou até mesmo aí Campeonato Brasileiro nos últimos anos, tendo em vista que nos últimos anos vários clubes de tradição, clubes grandes, de camisa pesada, visitaram a segunda divisão, que é a divisão onde o Operário disputa o Campeonato Brasileiro. Então o time lá do Paraná que já está acostumado a enfrentar grandes times da Série A, até porque no Campeonato Paranaense eles jogam contra o Curitiba, que está na Série B, mas é um time historicamente de Série A, jogam contra o Atlético Paranaense, né? Então tem toda essa situação e é um time aí chatinho, encardido. Então olho nesse jogo contra o Operário, mas acredito que o Vasco tem totais chances tranquilamente de passar de fase. Mas se vai ser tranquilo ou não,
o Vasco vai ter que determinar isso dentro de campo, com muita vontade, muito empenho, muito respeito tático e mais respeito ainda pelo adversário. Se abriu o marcador, tem que jogar futebol para ampliar, ampliar e ampliar. Não pode fazer 1 a 0, fechar a casinha ali e falar tá tranquilo, porque o futebol não é assim. A gente sabe aí que 1 a 0 contra o Porto Cabede ficou muito pouco. A gente viu aí 3 a 1 no finalzinho lá no Peru contra o time do Melgar. Eles buscaram um empate. Ano passado a gente sofreu aquele ufa-ufa com Água Santa dentro de São Januário, o jogo indo para os pênaltis, Léo Jardim salvando o Vasco, né? Então a gente não pode dar esse tipo de mole. Terceira fase de Copa do Brasil é para passar de fase, é para passar o carro com todo o respeito ao Operário, mas é sim o confronto mais difícil até aqui. Mais difícil do que os 2 primeiros confrontos. O Nova Iguaçu me surpreendeu negativamente. Eu achei que o Nova Iguaçu daria mais trabalho para o Vasco, seria um time mais organizado, mas não foi. Um time totalmente entregue do início ao fim da partida. Então eu acho que esse vai ser o primeiro teste de fogo do Vasco nessa Copa do Brasil. É o jogo contra o Operário. Não que ele seja um favorito, um bicho-papão, não. Mas é o time mais organizado, é o time de divisão mais superior que o Vasco vai enfrentar, é um time chato que dá trabalho. Como o próprio nome diz, operários. São jogadores operários que correm, que marcam, que se doam, que jogam uns pelos outros, né? Então vamos ficar ligado nesse confronto da terceira fase da Copa do Brasil, que o Vasco joga lá no Paraná e, é claro, decide jogando aqui em solo carioca em São Januário. Agora vamos falar um pouco do nosso time de basquete, porque na noite dessa quinta-feira o nosso R10 Score Vasco da Gama entra em quadra, porque a bola sobe às 7h30, 19h30 para Franca e R10 Score Vasco da Gama nessa quinta-feira. Mais um jogo válido pela temporada 24-25 do Novo Basquete Brasil. O Vasco já está classificado para a fase de playoffs, que são os mata-matas do NBB, mas cada jogo agora vai contar para quê? Para a pontuação na tabela. Quanto melhor colocado o nosso time do Vasco ficar nesse NBB, antes de acabar aí a fase classificatória, mais chances o Vasco tem condições de decidir os jogos em casa e enfrentar adversários menos ranqueados. Quanto mais abaixo o Vasco ficar, mais dificuldade o Vasco já enfrenta logo na primeira fase dos playoffs. Então é muito importante esse jogo contra o Franca, um jogo muito disputado, um jogo bastante técnico, né? E tem tudo para ser um jogo de muita transpiração, porque o time do Franca é um time organizado que dá muito trabalho. Oscila, é verdade, mas quando está encaixadinho, completo em quadra, é um time que dá muito trabalho. Já o nosso Vasco da Gama, por sua vez, jogou a última vitória nossa pelo NBB. Nosso time jogou faltando 7 jogadores principais ali, o plantel reserva deu conta do recado, conseguimos vencer o Paulistano e a gente espera alcançar mais essa vitória diante a equipe do Franca nessa quinta-feira às 7h30 da noite lá no ginásio Pedro Acão, partida válida pelo NBB. Agora vamos falar um pouco sobre jogadores, né? Ryan, depois o Verrete. Primeiro, se tratando do Ryan, outro time que aparece no radar monitorando o cria da base do Vasco é o Arsenal, clube lá da Inglaterra, né? São os Gunners. O Arsenal, segundo a gente tomou conhecimento, surgiu na mídia nessa quarta-feira, os ingleses estariam dispostos a colocar uma proposta oficial na mesa do Vasco da Gama de algo em torno de 90 milhões de reais para contratar pelos direitos econômicos do menino Ryan, para levar o nosso atleta para jogar a Premier League. Se isso é verdade ou não, a gente não sabe. A gente vai tomar conhecimento nas próximas semanas, próximos meses. Fato é que o Vasco tem sim um interesse em vender o menino Ryan, não só ele, mas também o Lucas Piton pode deixar o clube nos próximos meses. Clubes europeus vêm demonstrando interesse continuamente já há alguns meses. E a situação do Ryan, ela é diferente porque ele é novo, né? Ele apenas tem 18 anos, ainda vai fazer 19 anos. É um jogador multicampeão, artilheiro nas categorias de base do Vasco. Está no profissional, já fez os seus golzinhos já nesse ano passado, retrasado. É um jogador que a gente já questionou muito, a gente reclama muito dele, com razão. Muitas das vezes ele não representa, né, a torcida dentro de campo com a nossa camisa.
mas em alguns momentos, quando ele está com a cabeça no lugar, quando ele está focado ali, ele consegue ajudar o Vasco. Até mesmo já ajudou o Vasco esse ano na Copa do Brasil. E conseguiu também vencer ali o Sul-Americano, né, com a camisa da seleção brasileira sub-20. Então isso valorizou bastante o jogador, e à medida que ele for tendo mais rodagem, ganhando mais minutos, oportunidades com a camisa do time principal do Vasco, nessa temporada, se ele conseguir performar em alto nível, à medida que isso for acontecendo, provavelmente as propostas vão começar a aparecer e vão começar a aumentar. A gente sabe que além do Arsenal, que tem interesse nele, a gente sabe também que times da Itália, como Fiorentina, Milan, até mesmo Juventus, já fizeram sondagens pela situação do Ryan. O Barcelona já pesquisou, fez aquela pesquisa de campo. Outros times também já demonstraram interesse, né? A gente falou esses dias que poderia surgir uma proposta para contratar o Ryan, que o Vasco poderia ganhar algo em torno de 200 milhões de reais, que seria de outro clube da Premier League, que seria o Tottenham Hotspur, né? É o time lá do Richarlison, né? O Tottenham teria também aí sondado essa situação do Ryan, e eles estariam dispostos a colocar 35 milhões de euros na mesa pela contratação do nosso ponta-direita, Ryan Vitor. E agora surge o nome do Arsenal, né? Se isso acontecer, seria maravilhoso. 200 milhões seria coisa de maluco, seria sensacional. Mas 90 milhões de reais ajudaria muito, mas muito, a atual situação financeira do nosso Vasco da Gama. Mas vamos aguardar. Nada disso vai acontecer agora. Se isso acontecer, provavelmente será ou na janela do meio do ano ou só no fim da temporada, né? Então, Álvaro, mas por quê? Porque agora a janela está fechada para a Europa. E outra coisa, o jogador tem que performar, né? Se ele jogar muita bola até o meio do ano, no meio do ano ele pode deixar o Vasco e jogar na Europa. Mas se ele jogar aqui esse futebol mais ou menos e coisa e tal, aí só no fim do ano. E conforme o tempo vai passando, quem vai perdendo as oportunidades é o próprio Ryan. Então ele tem que se dedicar, tem que se entregar dentro de campo para chamar a atenção do mercado europeu, para ele conseguir jogar então lá no velho continente, onde tem muitos clubes interessados no futebol do cria da base do Vasco. Agora eu quero falar com vocês, meus amigos, de outro jogador do nosso clube, mas esse não é cria da base. Esse chegou no nosso Vasco tem um pouco mais de, vai fazer aí 2 anos, vamos colocar aí, né? E é um jogador que desde quando chegou não é bombeiro, mas segue apagando incêndio, né? Eu tô falando do Pablo Verratti. Ele chegou no Vasco, eu lembro muito bem, numa sexta-feira, né? Ele que estava jogando na Argentina, no Belgrano. Ele chegou aqui no Brasil numa sexta-feira de manhã, ali 6 e pouca da manhã, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Treinou, né, no sábado no CT Moacir Barbosa. Foi para o jogo no domingo, onde fez o gol contra o Grêmio, que foi aquela arrancada histórica, né, com o comando de Ramon Dias, onde o Vasco conseguiu escapar da tão famigerada Série B, lá em 2023. E de lá para cá, o Verratti vem sendo um nome muito importante no ataque vascaíno. Sobretudo o jogador artilheiro. Um dos artilheiros ali do Vasco em 2023, artilheiro do Vasco em 2024, artilheiro da Copa do Brasil, brigou pela artilharia até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, e esse ano já não está sendo diferente, está sendo tudo igual, porque o Verratti foi artilheiro do Campeonato Carioca, já fez gol no Campeonato Brasileiro e já fez gol na Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Então o homem tá daquele jeito, sabe por quê? Porque esse ano o Verratti entrou em campo em 16 jogos oficiais com a camisa do Vasco, marcou 11 gols e anotou 2 assistências. Então são 13 participações diretas em gol com 16 jogos. Números excepcionais, número de jogadores aí de seleção, jogadores de craque europeu. Esses números do Pablo Verratti são 58 duelos aéreos ganhos. O cara que mais ganha duelo aéreo no futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. E a nota dele, segundo o aplicativo SofaScore, é de 7,36 do nosso argentino Pablo Verratti, tá, gente? Ele que, com o gol que ele anotou contra o time do Puerto Cabello em São Januário, chegou à marca expressiva de maior artilheiro, é isso mesmo, maior artilheiro do Clube de Regatas Vasco da Gama do século XXI. Nos últimos 25 anos, nenhum outro jogador estrangeiro fez mais gols com a camisa do Vasco do que Pablo Verratti. Ele superou até mesmo Germán Cano. Agora, é claro, ele está atrás do Vila Doniga, né? Ele vai ter que dar uma corrida atrás aí para
40 gols aí mais ou menos, para ele passar, né, o uruguaio, que é o maior artilheiro da história do Vasco, no caso se tratando de jogadores, jogadores gringos, né, jogadores que não são brasileiros. Então, meus parabéns pro Verratti, que ele continue assim, e ele que é uma peça preponderante, uma peça-chave no ataque do Vasco. A gente não imagina avião sem asa, a gente não imagina futebol sem bola, a gente não imagina Pipiu sem Frajola e também não imagina Vasco sem Verratti. O ataque do Vasco é impensável hoje sem Pablo Verratti. Quando o Vasco joga sem Verratti, a gente já sabe que a chance de gol do Vasco diminui e diminui bruscamente, né, gente? Porque ele é muito importante no ataque do nosso time. Agora vamos mudar um pouco de assunto. Quero falar aqui com vocês, antes da gente falar do jogo entre Vasco da Gama e Sport, vamos falar de uma situação que o De Aranha, né, comentarista da rádio, dessas rádios sensacionais que transmitem jogos até hoje, a moda antiga, né? Só naquela narração esperta. De Aranha, um comentarista muito conceituado aqui no futebol carioca, ex-jogador do Vasco, ex-treinador também, deu entrevista ali à Super Rádio Tupi para o jornalista Wellington Campos. E olha, ele malhou, hein? Ele deitou a cacetada, vamos dizer assim, deitou ali a paulada para cima, marretada para cima do Fábio Carille e do Pedrinho. Então assistam, que eu já volto para continuar o nosso vídeo. O Carille chegar e mudar 8 jogadores, praticamente entregando o jogo pro Corinthians, ou então é verdadeira aquela história do que o Pedrinho, que eu não concordo. Pedrinho devia estar mamado quando falou um troço desse, que o Vasco tem o 8º melhor elenco do futebol brasileiro. Os 8 melhores. Isso aí é conversa. Não tem. Não tem. O Vasco nem tem um time montado ainda. Tem bons jogadores, tem vários jogadores de qualidade, mas não é um time montado ainda. Essa é que é a verdade. Precisa de alguns reforços. Então, eu quero saber o seguinte: foi você, Carille, que fez isso sozinho? Se foi, você é o responsável por uma das maiores aberrações que eu vi na minha vida. Mas hoje, você foi treinador. Sim. Você escalava o seu time. Sim. Hoje o técnico... ele quando vai escalar, ele chama mais 4, 5, além dos auxiliares. Sim. Vem o fisiologista, olha, se... Mas 8? Você escalar 8 de 11? 8 de 11, ou eu vou tirar o que eu falei aqui, 2, 3, que de repente foram sobrecarregados, e fazer um time misto com algumas mudanças que eu fui obrigado a fazer. Então essa derrota você bota na conta do Carille? Não. Bota na conta de... Não, eu quero saber o seguinte: se o Carille fez isso por conta dele, junto com a comissão técnica, sozinho. Ele é o responsável, sozinho. Agora, quando eu vou fazer uma mudança de colocar 8 jogadores... É um time, pô. É um time praticamente, botar um outro time, eu vou fazer pela minha cabeça? Ou eu vou pedir autorização para fazer isso aos meus superiores? Eu sou popular, comigo não tá cagando e andando pro campeonato. Então o Vasco dá prioridade a... Pô, ainda vai jogar em casa contra um time que o Vasco é muito favorito. Se não vencer desse time, como é que chama? Eu acho que é Porto Cabedelo. Puerto Cabedelo. Tudo bem, no futebol pode tudo, mas eu vou jogar em casa, porra. Eu vou jogar em casa. E que raio de... A Sul-Americana é mais importante que um campeonato brasileiro? Então não. Então eu queria saber da diretoria do Vasco. Você, Pedrinho, você não participou de nada? Você não autorizou, por exemplo, que, né, e falou para o Carille que, olha, a nossa prioridade é a Sul-Americana. Vamos, com toda certeza, você pode poupar os jogadores que você quiser. Então, pelo amor de Deus, um funcionário é que agora decide e define os destinos, quais são as prioridades de um clube. Se isso aconteceu no Vasco, está errado o Carille e está errada a diretoria do clube. Principalmente, nesse caso, para mim, a diretoria do clube foi omissa. Se foi único e exclusivamente o Carille que, né, foi o responsável por isso, então só tem um caminho para ele. Só tem um caminho, ele tem que ser demitido. Meus amigos, o homem ficou pistola, ainda falou, eu acho que o Pedrinho, né, tomou umas, né? Olha aí, ele falou que o Pedrinho devia estar aí, ó, no grau, né, devia estar aí embriagado, quando o Pedrinho afirmou
que o elenco do Vasco era sem sombra de dúvida o top 8 do futebol brasileiro, né? Ainda deu aquela marretada bonita, vamos dizer assim, no Fábio Carille, né? Como é que você coloca 8 reservas para jogar contra um Corinthians lá em São Paulo, né? E ele ainda disse mais, né? Eu achei interessante essa colocação do De Aranha. Como é que um funcionário de um clube define o destino de uma agremiação do tamanho do Vasco da Gama? Que é o Carille, é funcionário, é treinador, então é o Carille que define as prioridades do Vasco na temporada. Coloca aí time misto aí, coloca 8, 9 caras que não são titulares para jogar contra o Corinthians na casa deles aí, de qualquer maneira a Deus dará, e para a gente focar na Sul-Americana. O De Aranha não está errado não, ele está certo no que ele falou, porque o Vasco tomou de 3-0 para o Corinthians lá na Arena Itaquera, ainda saiu barato, para poupar time, poupar jogadores para o jogo contra a Academia Puerto Cabello aqui em São Januário, onde o Vasco venceu do poderoso time venezuelano pelo placar magrinho de 1-0. Isso mesmo. Então assim, quando você vai jogar em São Paulo e você poupa quase um time inteiro contra um Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, qual que é o natural das coisas do torcedor do Vasco imaginar? Contra o Puerto Cabello vai vir um time completo, poupou, a gente tomou aquela chinelada do Corinthians lá, agora jogando em São Januário, o Vasco vai enfiar 3-4-0 no Puerto Cabello tranquilamente, sem sombra de dúvida, né? Era para ser isso. Na teoria, mas na prática não foi o que aconteceu, não foi o que nós vimos acontecer ao ligarmos o nosso televisor na noite de terça-feira. A gente viu um Vasco muito errando muita chance de gol, desperdiçando, melhor dizendo, muitas oportunidades, finalizando mal, um time mal organizado e um Puerto Cabello que não tinha poder ofensivo nenhum. Se fosse um time ali minimamente com poder ofensivo, teria levado risco ao Vasco ali tranquilamente na segunda metade da segunda etapa. Então o que o De Aranha falou faz muito sentido e eu concordo, porque um clube do tamanho do Vasco não pode se portar dessa maneira, não pode poupar time numa competição passando vergonha no Brasileirão para chegar em outra competição, ganhar aí na Bacia das Almas, no ufa-ufa, de um time que não é nem top 20, nem top 30 aqui da América do Sul, com todo o respeito ao Academia Puerto Cabello. E aí a gente atura 15 dias atrás o presidente do Vasco afirmando que o time do Vasco é top 8 no futebol brasileiro. Se o time do Vasco fosse top 8 no futebol brasileiro, o Vasco não perderia de 3-0 para o Corinthians fora o baile. O Vasco não ganharia só de 1-0 do Puerto Cabello em São Januário, completinho. O Vasco não empataria com o Melgar lá em Arequipa, ganhando por 3-1, não empataria em 3-3 o jogo. Se o Vasco fosse top 8, o Vasco teria ganho aquele jogo contra o Melgar 3-1, 3-2, 4-2 que fosse, teria ganho do Puerto Cabello de 3-0, pelo menos aqui, pelo menos por baixo aqui em São Januário, e no mínimo teria empatado com o Corinthians na Arena Itaquera. Mas quando você toma de 3-0 fora o baile, você leva um empate lá no Peru e ganha do poderoso Puerto Cabello por 1-0, você mostra para o torcedor o que? Olha, não somos top 8. Então, muito contraditória a fala do Pedrinho, que ele acabou trazendo para si uma responsabilidade sem necessidade, às vésperas de uma competição colocou um sarrafo lá em cima para o torcedor cobrar, e nós temos que cobrar com razão, porque a gente não merece passar por essa situação. E o Pedrinho muito infeliz nessa fala dele, né? E o Fábio Carille mais perdido, com todo o respeito aqui da palavra, da alusão, apenas aqui mesmo uma alusão, mas o Carille mais perdido do que deficiente visual, do que cego em tiroteio, né? Onde só escuta o barulho e não sabe para onde corre. O Carille tá dessa maneira, na beira do gramado ali, comandando o time do Vasco, substituindo errado, escalando errado, fazendo alterações erradas, falando muita besteira, né? Foi para coletiva de imprensa para dizer que a torcida do Vasco o atrapalha, né? É interessante, uma torcida de mais de 20 milhões de torcedores que está junto com o time após 5 vezes disputar a Série B, uma torcida que esgota ingressos para jogar em qualquer lugar do planeta, a gente esgota ingressos em tempo recorde, uma torcida que esgota venda de material esportivo, onde o fabricante nem consegue fabricar em tempo hábil, uma torcida que consegue bater aí em poucos dias quase 100 mil sócios torcedores, que foi aquela vez em 2019, uma torcida que paga caro o ingresso, uma torcida que vem sendo enganada há
praticamente 2 décadas, não tem direito de reclamar. Então o torcedor tem direito de ir para o estádio, de comprar ingresso, de comprar camisa cara, de assinar pacote de televisão, tem direito de aplaudir e de cantar, mas não tem direito de vaiar. Peraí, o cara está totalmente perdido nas falas dele. Agora, uma coisa é o treinador falar, olha, o torcedor tem que vaiar mesmo, tem que cobrar, a gente merece ser cobrado, a gente não está jogando bem, a gente tem que evoluir, coisa e tal. Só vou pedir no próximo jogo aí, poxa, um pouquinho mais de paciência, apoia a gente aí, vamos confiar. Se der errado, me cobre no final do jogo. Eu acho que seria mais bonito da parte dele. Agora ele vem falar, o torcedor, quando faz esse tipo de situação, atrapalha. Então, peraí. Então a torcida do Vasco que atrapalha, complicado. O último cara que falou isso aqui no Vasco foi o Rafael Paiva e rodou. Foi mandado embora. Quando o Carille arrumou problema com torcida da última vez, foi lá no Santos e rodou. Foi mandado embora. Então parece que o treinador do Vasco está fazendo de tudo para ser mandado embora, né? E daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco dessa situação, porque eu vou ler para vocês aqui a nota da Força Jovem Vasco, repudiando as falas do goleiro Léo Jardim e também do Fábio Carille. Mas isso aí é daqui a pouco. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre a reunião, né, marcada pelo Conselho de Beneméritos do Vasco da Gama. Isso mesmo, os beneméritos do nosso Vasco marcaram uma reunião oficial em ata, tá, meus amigos? Para a próxima segunda-feira, dia 14 de abril. E o que vai ser discutido nessa reunião? Vou falar para vocês agora. 2 pautas importantíssimas. A primeira delas é uma reforma no estatuto. Isso mesmo, os beneméritos do Vasco da Gama pediram essa reunião na próxima segunda-feira, dia 14 de abril, porque os beneméritos do clube querem uma reforma no Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. A última vez que eu escutei essa frase, reforma do Estatuto do Vasco, foi quando deram o maior golpe da história do futebol mundial no nosso Vasco, quando a Patotinha do Salgado reformou o Estatuto para o nosso Vasco ser achincalhado e apequenado, e logo na sequência o Vasco foi vendido de forma criminosa. Hoje eu posso dizer, porque agora a justiça está provando aí dia após dia, de forma criminosa para aquele famigerado grupo norte-americano, cujo nome é 777 Partners. Então dá um medo muito grande quando a gente escuta essa frase. Reforma estatutária, reforma do estatuto. Eu vou acompanhar de perto essa reunião na próxima segunda-feira. Tenho contato de conselheiro dentro do Vasco, vou perguntar o que está acontecendo, quais são os movimentos e vou trazer aqui para vocês na próxima semana. A gente vai ficar ligado nisso, porque a gente não pode deixar isso passar batido. Muita gente só fala de futebol, tá? Ou então quando vai falar de extra-campo é só para enganar o torcedor. Aqui no meu canal não, aqui é verdade e realidade. E a gente vai deixar vocês esclarecidos sobre essa reunião. Quem está querendo mudar o quê? Por que estão querendo mudar? Se o Pedrinho corre algum tipo de risco ou não? Para que esse tipo de movimento? E a gente vai falar sobre isso na próxima segunda-feira. Outra situação que vai ser pauta nessa reunião do Conselho de Beneméritos é modernização de São Januário. Esses caras não tem nem que se meter. Não tem nem que se meter, porque o Vasco já conseguiu o potencial construtivo, o Vasco está encaminhando já para começar as vendas do potencial construtivo, e quando isso acontecer, o dinheiro vai cair nos cofres do nosso Vasco e a gente vai poder dar início à tão sonhada reforma do nosso estádio. Então esse assunto ou é para tumultuar ou é para agregar. Como assim, Álvaro? Ou é para tumultuar, para atrapalhar o que já está acontecendo em relação à reforma de São Januário, ou é para mostrar possibilidades para ajudar o Vasco. Se for para ajudar o Vasco a reformar São Januário, os beneméritos estão se levantando aí, pô, bacana, beleza, para poder passar situações e assembleia que tem que passar mesmo, das questões envolvendo potencial construtivo, SPE, SAF, ok. Se for para tumultuar, a gente vai cobrar aqui, então vamos ficar de olho na próxima segunda-feira no Conselho de Beneméritos do Vasco, que vai acontecer uma reunião muito importante envolvendo reforma do Estatuto do Vasco, envolvendo também a reforma de São Januário. Vamos ficar, mais uma vez, para ser bem enfático, vamos ficar de olho, acompanhar de perto, marcar em cima, sem dar espaço para os beneméritos do Vasco, porque o torcedor do Vasco, com todo o respeito aos beneméritos e grandes beneméritos do clube, mas o torcedor do Vasco, quando escuta a frase conselheiro, a palavra conselheiro, né, o adjetivo, conselheiro, benemérito ou grande benemérito,
o torcedor já começa a ficar encucado, já perde a paciência, já põe aquele emojizinho de cara feia, porque o torcedor sabe muito bem aonde esses conselheiros e beneméritos aí já levaram o Vasco e podem levar. E a gente está cansado de imbróglio jurídico, a gente está cansado de guerra política dentro do clube, por isso que é para a gente marcar em cima dessa situação. Agora eu quero aqui falar com vocês, meus amigos, eu quero abordar um assunto também bastante pertinente, que é uma fala do Marcelo Santana ali na sede da CBF na tarde dessa quarta-feira, ele que se fez presente lá pelo sorteio da Copa do Brasil. Então acompanhe. Santana. O Vasco tá em peso, hein? É. Fala com a gente depois, para não atrasar. Tá ótimo. Saída? Pode ser. Tranquilo? Obrigado. Obrigado aí, boa tarde. Vamos sortear o Vasco. A respeito de elenco, se o Vasco pretende reforçar o time ainda nesses próximas semanas ou se é só para o meio do ano, e também em relação à saída, e jogadores que não vêm sendo aproveitados, se tem algum tipo de negociação em curso para chegada e saída de atletas. O nosso foco de contratação é para a janela do meio do ano e saídas ainda podem acontecer nessa janela de adequação, digamos, ao mercado interno. É isso aí, né, gente? O Marcelo Santana que falou ao canal BTB Esportes, né? Ele foi perguntado sobre a permanência do Carille, se o Carille tá ameaçado no cargo ou não, e coisa e tal. E aí abre aspas para ele, né? No Brasil, todos somos avaliados jogo a jogo. Então ele mesmo se colocou no balaio, né? Olha, não só o Carille, mas até eu tô sendo avaliado jogo a jogo aí. Então o que eu entendi nessa fala do Marcelo Santana é o seguinte, que não tem nada, mas pode ter tudo. Como assim, Álvaro? Porque ele não deixou no ar, mas por outro lado ele falou, todo jogo somos avaliados, jogo a jogo. Então será que o Marcelo Santana está balançando junto com o Fábio Carille? Porque ele também está muito aquém em relação às negociações, contratações, os assuntos, entrevistas. Ele está devendo muito para a torcida do Vasco. A torcida do Vasco já perdeu a paciência com o Marcelo Santana. Ele que é muito protegido ali pelo presidente Pedrinho, né? Então o Marcelo Santana foi burocrático ali, deu aquela resposta, deu aquela ensaboada ali para se desviar, para se desvencilhar da marcação dos jornalistas, mas para mim não colou não. Pelo que eu senti na fala, posso estar errado, é minha opinião. Eu acho que tem alguma situação aí sim, eu acho que tem uma cobrança interna muito grande sim por resultado. Eu acho que existe sim essa cobrança por resultado, tá, gente? Agora vamos aqui falar aqui com vocês sobre o jogo, né? São Januário, Vasco e Sport Recife. Depois o Vasco viaja, tá, meus amigos, lá para o Ceará, para Fortaleza, capital cearense, fugiu o nome aqui, gente, para enfrentar o Ceará, tá? No dia 15 às 9h30 da noite. Mas olha só, esse jogo vai acontecer na Arena Castelão. O governo lá cearense permitiu esse jogo entre Ceará e Vasco da Gama acontecer na Arena Castelão devido ao grande apelo público, né? O apelo de torcidas, né? A torcida do Vasco aí sempre se fazendo presente nos 4 cantos do Brasil e a torcida do Vozão, do Ceará, que sempre comparece em peso. Então o governo cearense autorizou essa partida ser realizada lá na Arena Castelão, tá, meus amigos? E agora, depois desse jogo, né? Ceará e Vasco, inclusive para você que é cearense, nordestino ou de outras regiões do Brasil e que vai assistir esse jogo, corre lá, entra no site porque os ingressos já estão à venda para Ceará e Vasco da Gama, tá, gente? Depois desse jogo contra o Ceará, no dia 19, aqui no Rio de Janeiro, o Vasco enfrenta no Maracanã o Flamengo, tá, gente? Isso mesmo, Vasco e Flamengo, dia 19 de abril, no Maracanã. Ainda no Rio de Janeiro, no dia 22, o Vasco pega o Lanús, né, partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, né, em São Januário. Jogo muito decisivo, hein? Muito decisivo. Daqui a pouco a gente vai falar disso. O Vasco pega também o Cruzeiro no dia 27. Tá, gente? Esse jogo não acontece em Belo Horizonte. Esse jogo vai acontecer em Uberlândia, no estádio Parque do Sabiá, porque o Cruzeiro vendeu o mando de campo dessa partida. Então, só para recapitular, nesse sabadão, nesse próximo sábado, às 9 da noite, Vasco Sport Recife em São Januário. No dia 15, Ceará e Vasco na Arena Castelão. No dia 19, Vasco e Flamengo no Maracanã. No dia 22, Vasco e Lanús em São Januário. E no dia 27 de abril,
Cruzeiro e Vasco da Gama lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Esses são os próximos importantes, que é o Campeonato Brasileiro. Tá? Título é título, mas o Campeonato Brasileiro é mais importante porque é um título mais pesado. A gente não tem chance de ganhar esse título, para ser bem sincero para vocês. É um título mais pesado. Tá? E outra coisa, a gente não pode correr nenhum tipo de risco de rebaixamento. E outra coisa, Campeonato Brasileiro ainda continua dando vaga para Sul-Americana e Libertadores. Então o Vasco não pode aí deixar o Campeonato Brasileiro a Deus dará só para focar nos mata-matas. Para o Vasco ter tranquilidade, entrar em campo tranquilo por uma Sul-Americana ou uma Copa do Brasil, ele tem que fazer a parte dele no Campeonato Brasileiro. E esse jogo contra o Sport Recife, ele vai mostrar para o torcedor do Vasco qual vai ser o campeonato que o Vasco vai fazer nessa temporada, o Brasileirão, se vai ser um campeonato de permanência, se vai ser um campeonato de meio de tabela, ou se vai ser um campeonato para pensar em algo a mais. Isso mesmo. E se o Vasco vence do Sport e vence bem, jogando em São Januário, aí a gente começa a imaginar, 3 jogos, 2 vitórias, uma derrota fora de casa, 2 vitórias em casa. A gente já começa a olhar o copo meio cheio. Agora, se empata ou perde em casa, o copo já fica vazio, porque aí já fala, 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas, ou 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, em casa, não pega bem. Ainda mais o adversário, com todo o respeito ao Sport Recife, que é um time muito organizado, deu muito trabalho para o São Paulo no Morumbi, foi 0-0, o Sport teve chance de ganhar o jogo, e deu muito trabalho também na última rodada para o Palmeiras, jogando lá em Pernambuco. O jogo ficou 1-1, quase o segundo tempo inteiro, no finzinho o Palmeiras conseguiu vencer a partida. Então esse time do Sport está voltando da Série B, mas não é um time, vamos dizer assim, um time bobo. É um time competitivo, é um time organizado, é um time de tradição e de camisa. Tá? Então já foi-se o tempo aí, há 15, 20 anos atrás, quando o Vasco tinha Romário, Edmundo e coisa e tal, Vasco Sport no Campeonato Brasileiro, a gente olhava a tabela, não, isso aqui, nem que for 1-0 a gente ganha. Antigamente era assim, hoje em dia não tem mais isso. Então a gente tem que enfrentar o Sport pensando, é o jogo da temporada. Muito se fala dentro do Vasco, o Carille falou, os jogadores falaram, estão sempre falando, porque a gente pensa jogo a jogo. Então pensando jogo a jogo, o jogo mais importante era contra o Puerto Cabello, já fez os 3 pontos. Jogou mal, não conseguiu golear, é uma outra história, tá? Mas fez os 3 pontos. Agora o jogo mais importante para o Vasco é esse confronto contra o Sport. É o jogo mais importante. Até mesmo para sinalizar, para mostrar para os outros times, olha, o Vasco da Gama está na parada. Ou, olha, o Vasco ali, dá para ir lá no Rio e tirar ponto deles. Ou, olha, o time do Vasco ainda é um ponto de interrogação, cuidado com eles. Eu quero que a gente seja a primeira opção. Opa, cuidado, o Vasco da Gama está na parada. É um time organizado, não é um timaço, não joga futebol vistoso, mas é organizado e coisa e tal. Eu quero que o Vasco chegue nessa organização. Algo que o Carille está devendo muito para nós torcedores. Organização defensiva, um meio-campo espaçado e, sobretudo, um ataque criativo, um ataque organizado, um ataque coordenado, que não tenha apenas uma jogada manjada já por todo mundo. Bola para os laterais ou bola para os extremos, dá aquela rabiscadinha daqui e dali, coloca na área para o Verratti cabecear e tentar achar um gol. Isso deu muito certo e ainda continua dando certo, sim, mas isso também já foi comprovado que todas as vezes que o Vasco enfrentou algum clube com grande elenco, grande plantel, em momento decisivo, só essa jogada não deu conta do recado. E eu provo isso para vocês. O Vasco ano passado na Copa do Brasil, jogo lá em Belo Horizonte, jogo aqui no Rio, não deu certo só esse negócio de bola na área para o Verratti resolver. A gente foi eliminado na semifinal para o Galo Mineiro. Campeonato Brasileiro, vários jogos, o Vasco jogou mal, passando vexame inclusive, até mesmo dentro de casa jogando mal, porque não deu certo essa jogada. Jogos mata-mata contra, por exemplo, Flamengo ou Fluminense em campeonatos carioca, em Nova Iguaçu, ano passado e esse ano. Não deu certo, só esse repertório. Então, está muito claro que só esse negócio de colocar bola na área não vai resolver o ataque do Vasco. O Vasco tem que ter repertório, tem que ter mais da finalização de fora da área do Felipe Coutinho, do Hugo Moura, do Tietê, do Paulinho Paula, do Garré, do Nuno.
tem que ter mais triangulações, bola em profundidade, infiltração, tem que ter mais ultrapassagem, quando o lateral pega a bola, o ponta direita passar puxando a marcação, ou o lateral abre no ponta para o ponta dar continuidade na jogada, ou o lateral rabisca para o meio, quebrando a linha defensiva para tentar achar alguém melhor posicionado na área. O Vasco precisa ter repertório, tem que ter jogada, ficar só com a mesma situação, fazendo balanço ali na hora de sair jogando, espeta uma bola para o lateral para colocar na área, dá certo. Já falei isso aqui, estou repetindo só para ficar bem enfático, mas só isso não vai resolver. E esse jogo contra o Sport, eu acho que é um ótimo jogo, o Vasco jogando em São Januário, todo mundo com ritmo de jogo, o Vasco vai ter o apoio da sua torcida e vai ter pressão, porque é normal, senão não é Vasco, meu irmão. E aí é a hora do Vasco mostrar sua qualidade, mostrar o Carille, mostrar que ele tem capacidade de botar o Vasco para se defender, mas que ele tem capacidade também para colocar esse time para triangular, para colocar esse time para trocar passes com um toque só, para colocar esse time para finalizar mais de fora da área, para ter repertório. Porque se o Vasco jogar com repertório, com leque, com opções, aí sim, pode ganhar todo jogo de 1 a 0. Bola na trave, goleiro dos caras fazendo um montão de defesa, mas aí dá gosto, porque você vê no Coutinho rabiscando, finalizando toda hora, bola na gaveta, o goleiro pega, bate na trave, né, triangulação, o Paulinho sai na cara do gol, bate, trisca na trave e sai, aquele negócio, aí é diferente. Quando você tem o jogo nessa atmosfera, triangulando, amassando na posse de bola, ganhando todos os confrontos no meio campo, primeira e segunda bola, aí beleza, aí você pode ganhar todo o jogo de 1 a 0, porque está mostrando futebol. O que não pode é jogar do jeito que está jogando. Não mostra repertório, não mostra futebol. Quando ganha é no ufa-ufa, né? É isso que a gente espera ver de diferente, né, gente, né? Nessa equipe do Vasco. Agora, vamos mudar de assunto. Depois a gente fala mais desse jogo, ainda faltam ainda dias para essa partida. Vamos falar agora da nota, né? Meus amigos, da nota de repúdio da Força Jovem Vasco aí em relação às falas do goleiro Léo Jardim e do Fábio Carille. Bora lá, meus amigos. Força Jovem divulga nota criticando declarações de Léo Jardim e Carille. A Força Jovem do Vasco vem a público mostrar toda a sua indignação com tudo que envolve os bastidores de mais um jogo do Vasco em São Januário. Culpa da torcida? A vaia não é necessária? Vamos aos fatos. Depois de quase um mês de treinamento, o time do Vasco não tem nenhum padrão de jogo definido. Não tem uma jogada ensaiada, continua sendo um bando em campo, jogando bola na área para Verrete se virar e nos dar a vitória. Aí vem o senhor Carille, ao apito final de jogo, sair correndo em disparado para o vestiário, como se a torcida não valesse nada para nada. Para piorar, vai aos microfones na coletiva e coloca supostamente a culpa na torcida por atrapalhar o time com vaias. Uma torcida sofrida, mais de 20 anos, uma torcida que não abandona o Vasco por nada e que paga seu salário, senhor Carille. Primeiro que todo decorrer do jogo, nós, Força Jovem e outras co-irmãs, cantamos e apoiamos o tempo todo. Só fomos te vaiar quando acabou o jogo. Então lava esta boca antes de falar mal da torcida do Vasco. Você não merece estar nesse cargo que está. Ainda mais questionando o maior patrimônio do Vasco da Gama, que é sua torcida. Vamos falar de outro aqui, também, que falou mal da torcida, o senhor Léo Jardim. Quem era você antes de vir para o Vasco? Ninguém. Você não é insubstituível. Além de você ser uma pessoa arrogante, que menospreza todo torcedor que chega perto de você para tirar foto ou pedir autógrafo, por exemplo, já tivemos várias reclamações que chegaram até nós por sua arrogância. Se falhar, vamos vaiar. Se não tiver bom, vamos protestar. Sua opinião não nos interessa. Como você falou, não controla o externo. O externo que você fala é o maior patrimônio do Vasco, aquele que paga o seu salário. Já que a culpa é da torcida, por que não joga com portões fechados? Não vende ingresso? Será que este treineiro de time de pelada vai fazer o time jogar bem sem torcida? Se fizer, coloca público zero para ver o que acontece. Sorte do Vasco, e suas palavras não valem nada para a gente.
pode continuar aí colocando a culpa do seu péssimo trabalho à frente do Vasco. À frente do Vasco, na torcida. Porque vamos continuar a transformar sua vida no inferno no banco de reserva durante os jogos. Vamos apoiar como sempre apoiamos, mas depois vamos te vaiar e te xingar. E não vai mais dar tempo nem de você correr para o vestiário como covarde. E para todos os outros jogadores, treinadores, dirigentes e quem for, respeitem a torcida do Vasco. Antes de qualquer declaração, pense bem no que vão falar, porque vocês estão falando de uma torcida machucada há anos, por muitos dirigentes, amadores e gestões pífias ao longo destes anos. Nunca largamos nosso amor, nunca deixaremos de apoiar e nunca vamos deixar. Então, estão avisados, acabou o amor, parem de jogar a culpa em quem não tem culpa de nada e façam o trabalho de vocês para fazer jus ao salário que vocês ganham em dia. Não joguem a responsabilidade do erro de vocês para outro. Sejam homens e honrem esta camisa que vestem. A família promete, demora, mas cumpre. Nota oficial da Força Jovem Vasco. Ainda por cima tem a foto do Léo Jardim, né? A foto do Léo Jardim, né? Com a frase escrita: o extremo é quem paga seu salário. Né? Não, o externo, perdão, porque ele fala, o externo não atrapalha, né? Que ele quis se referir à torcida quando foi entrevistado, né? E a foto ali do burro falante do Shrek, né? Na foto do Carille, né? Como se o Carille aí fosse o burro. Então fecha aspas aí para a nota oficial GCTO, Força Jovem do Vasco. Logo de cara, nenhuma palavra dessa foi minha, isso vem da Força Jovem Vasco. Embora eu concorde com tudo que foi falado. O Léo Jardim, antes de chegar no Vasco, era só mais um jogador, mais um goleiro na fila do pão. No Vasco ele virou o goleiro. Goleiro de seleção brasileira, goleiro aí de Copa do Brasil e goleiro importantíssimo aí no Campeonato Brasileiro. Um dos melhores goleiros aí nos últimos anos. O Vasco vai continuar aí a vida inteira lançando jogador e buscando a sua história. Qualquer jogador daqui a pouco aposenta e some. Então, Léo Jardim, eu entendo o que você falou, mas você não pode falar que o externo não atrapalha, porque olha só, quando a gente canta, quando a gente apoia, quando a gente compra camisa, compra ingresso, é assim que a gente paga o seu salário. Vocês estão aí para a torcida. Foi muito bem falado pela Força Jovem, não adianta, então bota o portão fechado para ver o que acontece. Ah, o Vasco acaba, pô. O Vasco acaba. Se botar portão fechado, o Vasco acaba. Não só o Vasco, mas qualquer time, porque a graça do futebol é a torcida. Simplesmente isso. Então o Léo Jardim perdeu a chance de ficar quieto. O Verratti ainda passou batido nessa situação, porque o Verratti é o artilheiro e o próprio Verratti ele foi mais ponderado na hora de falar. Ele falou, olha, a gente entende as vaias e coisa e tal, a torcida machucada, mas pô, vamos todo mundo se apoiar. Aí é diferente. A forma que o Léo Jardim falou, a reclamação da Força Jovem, na abordagem com o goleiro para tirar foto, para pedir autógrafo. Eu não sei porque eu nunca abordei ele, mas segundo a rapaziada da Força Jovem, tem uma arrogância. Então assim, ô Léo, vamos descer do salto, né? Ó, vamos dar aquela descidinha, sandalinha da humildade. Você tá no clube do povo. Se você não gosta do povo, meu irmão, vai jogar em outro time, porque aqui no Vasco é o clube do povo. Eu, Álvaro Silva, gosto do goleiro Léo Jardim. Não gostei dessa fala, espero que ele tenha sido somente no momento infeliz. E o Fábio Carille, não precisa nem falar nada, né? Tá fazendo hora extra. Faço das palavras da Força Jovem minha palavra. Que são coisas que eu venho falando aqui no canal há dias, né? Há semanas, né? Teve mês e mês para treinar o Vasco, jogos e jogos e jogos, e não tem evolução nenhuma. É bola na área pro Verratti fazer o gol e só. Tá a mesma coisa do ano passado, quando tinha aí o Rafael Paiva, né? Então, eu assino embaixo, eu concordo com essa nota da nossa Força Jovem Vasco, tá, gente? Para ser bem sincero para vocês. Agora é o seguinte, vamos falar aqui sobre a Sul-Americana, né? Porque acabou de terminar o jogo. Lanús enfiou 3-0 no Melgar. Olha aí, Vasco. Aprende e faz igual na próxima. 3-0 pro Lanús no Melgar. E o Lanús é o líder do nosso grupo, do grupo G. Tá? Nesse momento, o Lanús é o líder com 4 pontos, mas com saldo de gol 3. E o Vasco
é o segundo colocado, também com 4 pontos, mas com saldo de gol 1. Né? É isso aí. O Melgar tem apenas 1 ponto e o Puerto Cabello também tem apenas 1 ponto. Decisivo agora vai ser o jogo, por isso que eu falei, que agora há pouco vai ser muito decisivo, Vasco e Lanús aqui no Rio, né? Que vai ser no próximo dia, deixa eu ver aqui, no próximo dia 22. Vasco e Lanús vai ser muito decisivo no próximo dia 22, porque é um confronto direto. Uma vitória simples do Vasco já dá ao Vasco novamente a primeira colocação na fase de grupos. Lembrando que na Sul-Americana, o primeiro colocado passa de fase. O segundo vai para os playoffs, é tipo uma repescagem. Vai pegar times que estão vindo eliminados da Libertadores da América. Aí a coisa, o caldo pode engrossar. Se der uma zebra na Libertadores, vem time grande para a Sul-Americana. Então o Vasco tem que fazer seu papel e passar de fase em primeiro do grupo. Por quê? É o time mais caro do grupo. O presidente não falou que top 8 do Brasil? É obrigação passar o carro no Lanús aqui no Rio. 2-0, eu nem comemoro contra o Lanús. Tem que ser 3 para cima. Ah, mas é o Lanús, grandes coisas. O Lanús não é nada no futebol argentino hoje. É um time medíocre lá na Argentina. Então se o Vasco quer pensar em alguma coisa grande, se os jogadores querem fazer história, 2 eu nem comemoro aqui em São Januário no próximo dia 22. Tá? Então, ó, decisão, hein? Dia 22 de abril, Vasco e Lanús aqui no Rio. E o Lanús é o líder pelo saldo de gol. Justamente o saldo de gol que o Vasco deu mole. Porque se o Vasco ganha do Melgar lá, agora o Vasco estaria com 6 pontos e com saldo de gol possivelmente parecido com o Lanús. Mesmo eles ganhando, eles não chegariam no Vasco. Mas o Vasco empatou contra o Melgar, entregou a paçoca, o Lanús passou o carro, enfiou 3-0 na Argentina, em cima do Melgar, e é o líder do grupo do Vasco. Mais esse barulho para o torcedor do Vasco aí ter que lidar. Complicado, né, gente? Então o Carille balançando mais do que nunca. Balançando mais do que nunca. Meus amigos, muita coisa acontecendo no Vasco. Eu vou ficar por aqui. É isso que eu tinha para trazer, para falar para vocês do nosso gigante. Um abraço no coração de cada um e a gente se vê nessa quinta-feira. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!